não vou falar sobre acidentes, principalmente sobre esses que aconteceram por aí. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que funciona a aviação geral, RBAC 91, da qual estão sendo cobradas algumas coisas que não tem muito a ver com ela, como se essas coisas fossem as causas para os acidentes que estão acontecendo, né? Como é que funciona? Bom, aviação 91, aviação geral, aviação privada, não é táxi aéreo, não é linha aérea. A aviação geral, ela depende das decisões que são tomadas pelas pessoas que participam dela. Isso é desde a própria aquisição da aeronave. Se você é uma pessoa que conhece um pouquinho sobre aviões, você já tem alguns parâmetros para saber que tipo de aeronave você vai precisar. Se você não conhece nada, você é novo, você é um operador que você vai começar a utilizar uma aeronave executiva, por exemplo, você tem que procurar uma assessoria. E essa assessoria tem que ser honesta. Existem assessores aeronáuticos que não têm o mínimo comprometimento com assessorar de verdade. Mas tudo bem. Isso é papo para um outro vídeo, já falei sobre isso aqui. O que acontece? Comprou a aeronave errada, decisão errada, a operação vai ser errada, começa por aí. Como eu já disse, a aviação geral ela depende de decisões tomadas por indivíduos. Esse indivíduo pode ser o piloto da aeronave, o comandante da aeronave, aquele cara que está atrás do manche, né, com as manetes ali na mão. Pode ser o cara que está por trás da chave de fenda. Esse cara tomar decisões erradas também define o que vai ser daquela aviação. E o cara que está por trás da conta bancária, que muitas vezes é o cara que está por trás do manche também. Esse cara que está por trás da conta bancária, se ele não tiver consciência, a responsabilidade de pilotar, de operar aquela aeronave, de conversar com o tripulante dele de uma forma assertiva, o tripulante não conversar com o cara que está por trás da conta bancária também de uma forma assertiva. Às vezes o piloto é o cara que está por trás da conta bancária também, então ele tem que conversar com ele mesmo, né? Aumenta ainda mais a responsabilidade de tomar uma decisão, né? Claro, a oficina de manutenção, o mecânico, ele não pode ceder também, tem que tomar decisões corretas, assertivas, para que aquela aeronave saia de uma forma a proporcionar uma operação segura. Enfim, todo mundo aí tem que tomar alguma decisão. Para tomar essas decisões, você tem que ter consciência de algumas coisas. Para ter essa consciência, você precisa ter informação. E, moçada, informação não falta, né? A gente tem aí relatórios finais de acidentes, onde um desses fatores aí teve uma grande influência, tanto para o bem quanto para o mal. Decisões corretas, às vezes, salvam vidas num acidente. Decisões erradas acarretam sempre coisas piores, né? E como é que a gente tem que ter essas informações? Bom, primeiro, aviação. E na 91, isso acho que é a coisa mais sábia que já foi dita. Aprenda com os erros dos outros, porque você não vai ser capaz de cometê-los todos. A história conta. E a gente tem que olhar para ela assim, de uma forma bem conservadora, né? Utilizar ela no presente para que você tenha um futuro bacana. Não dá para ter uma aviação geral saudável tomando decisões individuais. As decisões da aviação geral são individuais. A gente acabou de falar aí de 3 indivíduos que podem tomar decisões certas ou erradas, né? Sem ter informação e sem ter consciência. A consciência, ela, caras, vai variar muito de pessoa para pessoa. O que não dá para ter é essa ideia da indestrutibilidade, essa ideia de não vai acontecer comigo. Mas o que acontece? A gente consegue controlar isso? Eu acho que não. Decisões erradas das pessoas a gente não consegue evitar 100%, nem 80%, nem 70%. O que a gente pode fazer é conscientizar, tentar conscientizar. Mas como são seres humanos, você não consegue programar todo mundo para tomar decisões certas sempre. Eu penso que isso é um objetivo impossível de ser alcançado, mas a gente consegue melhorar. A gente consegue chegar no ponto quase perfeição. É um caminho muito difícil e muito demorado. Acho que nós não vamos ver isso, se a gente começar agora, né? Nós não vamos ver isso nos próximos 50 anos, eu não sei. O que é um nível aceitável, né, de acidente aéreo?
É zero acidente aéreo? Se for isso, é aceitável, mas é impossível. O que a gente faz aqui na Scout Aero? A gente assessora na compra e venda de aeronaves, a gente procura estar mais próximo do avião possível. Eu prefiro assessorar com aviões que eu piloto, que eu conheço. A gente vende seguro. Putz, esse papo de seguro ultimamente tem deixado todo mundo nervoso, né, na aviação geral. E acho que uma das causas disso é o que a gente está vendo. Decisões erradas. Como é que a seguradora tenta garantir que os caras não vão tomar decisões erradas, né? As seguradoras entendem que elas podem garantir esse tipo de coisa considerando a experiência por horas de voo. Ela avalia horas de voo totais em comando, horas de voo no tipo para a seguradora é a motorização, e horas de voo naquele modelo específico de aeronave. Certo ou errado, não me perguntem o que eu acho sobre isso. A gente vive aqui no país, né, onde o buraco é sempre mais embaixo, né? Enquanto a gente tentar corrigir as coisas pelas consequências, a gente não vai conseguir fazer isso. A gente tem que ir lá pelas causas. Dá para melhorar muito. A gente tem que ser mais humano, mais racional. Racionalidade é uma característica que nos define como seres humanos, né? Então, se nós formos mais seres humanos, não dá para ter essa ideia completamente ilógica de que nós somos indestrutíveis. Eu tenho pego bastante estrada ultimamente, né? Estou indo daqui da Americana para Bragança 2 vezes por semana e tenho voado algumas aeronaves por lá e tal, lá na Axial, né? Tenho visto coisas terríveis nas estradas aqui de Americana para Bragança. Gente andando a 150 por hora no acostamento, o cara costurando a 200 por hora, ultrapassando feito louco, né? Sempre que eu vejo isso no trânsito, eu não sei, vem um negócio na minha cabeça. Será que aquele cara que está naquele carro, ele é piloto de avião, ele é dono de oficina de manutenção aeronáutica, ou ele é proprietário de alguma aeronave? Essa é a pergunta que eu faço. Quando a gente fala em normatizar o erro, né, a gente tem que olhar muito para o trânsito. Vocês querem um ambiente onde o erro é mais normatizado do que no trânsito? É assim que eu penso. Essa é a minha opinião. Você pode concordar ou discordar. Tem toda a liberdade para isso.